pegar nível 200, você finalmente desbloqueia a quinta job. Ela funciona de uma forma completamente diferente e eu vou te explicar como esse sistema funciona. Eu vou te detalhar como funciona essa interface da VMatrix. Clicando aqui na aba da quinta job, você vai abrir ela. Pronto, tem bastante informação por aqui, mas foca no que eu vou dizer por enquanto. Repare que tem alguns slots liberados e outros bloqueados. Para desbloquear slots, você precisa upar de level. Você libera eles a cada 5 níveis depois do nível 200. Além de slot extra, você também ganha um Matrix Point por level que você pode usar para aumentar o nível do seu slot. Qualquer skill nesse slot vai ter mais level e não precisa se preocupar e pode gastar isso de forma tranquila. Dá para resetar depois e você só upa o slot e não a skill em si, então qualquer coisa é só trocar a skill de lugar. Toda skill da V-Matrix pega até level 25, mas em um slot boostado, que pode subir até 5 levels, elas pegam level 30. E obviamente, para usar uma skill da quinta job, você precisa equipá-la na V-Matrix. Tá bom, e para pegar essas skills? E para isso você vai precisar de Nodestones. Depois de desbloquear a quinta job, elas vão começar a aparecer em lojas de eventos para você comprar e em missões semanais também. Mas a principal forma de consegui-las é matando mobs nas regiões de Arcane River para cima. Assim que você pega a quinta job, o jogo já te dá 5 Nodestones. E para abrir elas eu recomendo colocar em algum atalho e segurar o botão dele. Quando você abre uma Nodestone, pode ver 3 tipos de nodes diferentes. A Skill Node, as que tem borda azul, a Bush Node, as que tem borda cinza, também chamado de Trio Nodes, e a Special Node, as que tem borda roxa e por enquanto elas vão ser bem inúteis. Eu não vou entrar em detalhes sobre as Special Nodes, pois elas não têm level e são temporárias. Então eu recomendo que você só dê Disassemble nelas para conseguir Node Shards. Eu vou começar falando das Skill Nodes. Caso você consiga duas Skill Nodes iguais, você pode clicar de direita nela e ir na opção de Enhance. Nisso elas vão se fundir e você aumenta o nível da skill, consequentemente o dano dela. Pessoalmente eu recomendo a você clicar de direita e locar uma skill de cada. Aí você usa todas as duplicadas para melhorar essa primeira skill que você locou, por questão de organização mesmo. Na categoria de Skill Node, existem as suas skills novas de quinta job. São aquelas que você recebe assim que você dá o Job Advance. Mas também tem as genéricas, que são skills que todo mundo tem. Um exemplo são as Decents, que são uma versão piorada de buffs muito importantes. Assim, você tem acesso a buffs como Sharp Eyes, Speed Infusion e Holy Symbol, mesmo que em versão piorada. Existem outras genéricas que variam dependendo da raça da classe ou da categoria que ela pertence. Então, eu fortemente recomendo você procurar guias em específico da sua classe, para você saber a prioridade do que upar e equipar. Agora eu vou falar dos Bush Nodes, que a gente costuma chamar de trios. É a categoria de node que vai melhorar suas skills anteriores à quinta job. Elas são muito importantes porque a quinta job não costuma substituir as skills anteriores. Elas são mais fáceis de upar que as skills nodes, então eu não recomendo craftar elas. Mas são as que mais costumam fazer diferença porque elas buscam múltiplas skills de uma vez só, aumentando em até 120% o dano das skills. Dentro de um trio vai existir 3 skills anteriores à quinta job, e a skill que decide a qual node ela pertence é a primeira das 3. Se você reparar, você nota que o nome da node vai ser o nome do primeiro dos 3 bushes. Então o que você precisa fazer é encontrar o seu trio perfeito, que é quando você possui 3 skills desejadas no mesmo trio. Um exemplo, para essa classe Royong eu preciso de um trio que melhore o pote, o pergaminho e a borboleta. Então eu vou indo abrindo o node até conseguir ele. Quando eu encontrar ele, eu vou usar trios que são diferentes para melhorar ele, mas que possuam o primeiro dos 3 boosts em comum. Então, mesmo não sendo iguais, eles são considerados a mesma node e podem ser usados como duplicadas para melhorar o nível dela. Um lembrete é que tanto as skill nodes e as trios podem ser melhoradas até o level 25, mas elas podem alcançar o level 30 com o boost no slot, usando o Matrix Point como eu tinha explicado antes. Mas os trios podem alcançar até o level 60. Embora o level máximo ainda seja 30, com 25 da node mais os 5 do slot, você pode acabar repetindo o segundo trio para alcançar esse level 60. Você não pode equipar duas nodes iguais na V-Matrix. Aí você tem que usar o princípio que eu tinha explicado antes. A única coisa que define se um trio é igual ao outro é o primeiro dos 3 upgrades. Então o que você tem que fazer é pegar um trio espelhado. Vou dar um exemplo. Você tem um trio que busca as skills A, B e C. O que define a qual node ela pertence é apenas a A. Então você pode usar qualquer trio que possua A como primeira skill para melhorar ele, independente dos outros dois. Para conseguir a espelhada, você vai querer o igual, mas que seja considerada diferente. Para isso, a primeira skill tem que estar em ordem diferente. Por exemplo, ao invés de estar na ordem de skills A, B e C, elas podem estar na ordem de skills C, B, A. São as mesmas 3 skills, mas a primeira tem que estar em ordem diferente. Então é isso, se ficou qualquer tipo de dúvida, sinta-se livre aí para perguntar nos comentários, entra na guild, entra no Discord, vou deixar os links na descrição. E é isso. Valeu, falou.